Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago para vocês Príncipe de Espinhos ou Prince of Thorns. Esse livro faz parte de uma trilogia, a trilogia da Saga de Espinhos, mas na realidade eu acredito que não tem versão traduzida do livro além de digital. Então se você quiser ler ele traduzido em português, você vai ter que achar ele digital. Eu li ele em versão física em inglês, por acaso eu tenho os livros ali atrás. Eu só li o primeiro até agora, então essa análise vai ser só do primeiro. E eu vou manter os spoilers 100% fora, eu só vou falar basicamente a história base do livro. Se isso foi spoiler demais pra você, me desculpe, mas continuando. O livro ele conta a história do príncipe Jorg de Ancrath, que aos 9 anos perde a mãe e o irmão de uma forma cruel. O Conde Rennar ele prende o Jorg em uma espécie de gaiola de espinhos e mata a mãe dele e o irmão mais novo dele na frente dele, de uma forma extremamente cruel. E essa gaiola de espinhos quase mata o Jorg, mas ele acaba sobrevivendo, fica com um monte de cicatrizes no corpo todo, mas ele sobrevive a isso. E logo depois ele descobre que o pai dele já tinha seguido em frente, já tinha encontrado uma nova rainha. De certa forma, por causa disso, ele até meio que se vira contra o pai dele e tudo mais. E aos 10 anos ele quer seguir a sua vingança contra Conde Rennar e ele vai e nas catacumbas liberta um grupo de mercenários que seria uma espécie de irmandade de mercenários, e ele faz com que esses mercenários fiquem ao serviço dele. Ele acaba se tornando um irmão dessa irmandade, teoricamente. Basicamente essa história do livro, eu não posso contar mais, senão eu vou falar muito mais spoiler. Tem muita coisa na realidade fora isso. A história não é basicamente só essa, mas de qualquer forma é isso que você precisa saber para poder entender. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que na realidade você o tempo todo você tá trabalhando com a mente de Jorg, porque ele tem na realidade uma personalidade que rejeita qualquer tipo de sentimento, inclusive medo. Ele não tem medo de morrer e por causa disso ele se torna um garoto inconsequente. Ele não se preocupa se a pessoa com quem ele vai enfrentar vai ser mais forte ou não que ele. Ele sabe, na realidade, os limites dele, ele sabe o quão isso afeta. Por causa disso, ele ainda consegue sair muito bem em batalha e tudo mais, o que se torna muito bom durante a história do livro. Uma outra coisa muito boa também é que é você poder ver o quão o Jorg entende do Jogo dos Tronos. Se torna muito interessante essa situação de como na realidade a corte funciona, a questão do rei, a questão de outros lords e tudo mais. Isso se torna muito interessante. E uma outra coisa muito legal desse universo é a questão da magia. De alguma forma a magia existe, não é muito presente, mas ela existe. É que nem Game of Thrones. Tipo, a magia tá ali, você sabe que ela existe, mas ela não é 100% presente, ela não afeta realmente a história como um todo. Na realidade afeta pra caralho, mas eu não considero muito importante. De qualquer forma, a história ainda é uma história muito boa. Eu tenho que dizer uma coisa, tem um spoiler gigantesco que eu gostaria de falar pra vocês, mas eu não posso, que é basicamente a realidade do universo de onde a história acontece. Que é o seguinte, durante boa parte do livro você não percebe essa realidade. Só a partir de um ponto, de um acontecimento lá, você entende que realmente é isso. Mas é incrível como o livro, antes ele te dá várias pistas dessa realidade. Eu não posso falar, eu quero muito falar, mas eu não posso, porque, sinceramente, se você vai ler o livro, eu digo que é muito melhor, o livro acaba sendo muito melhor se você tem a experiência de pegar essas pistas, de entender antes que o livro te mostre essa realidade. E foi basicamente o que aconteceu comigo, e por causa disso eu acabei gostando do livro tanto. Eu ainda acho que ele tem seus problemas, porque muitas vezes eu acho que o Jorg, sendo um garoto inconsequente demais, ele se torna simplesmente um adolescente rebelde muitas vezes. E isso eu achei um pouco chato, mas ainda assim não atrapalha a qualidade do livro em si. Esse livro, fazendo parte de uma trilogia, eu ainda vou ler os outros, eu já tenho os outros. Eu vou ler todos eles e vou trazer para vocês uma análise completa quando eu fizer isso. Infelizmente, como eu disse, o livro ele só tem versão física em inglês. Você ainda consegue achar em versão digital por exemplo, na Play Store, por exemplo, em português, como eu achei também. Por que não ler em inglês? Se você, por exemplo, é uma pessoa que teve curso de inglês ou sabe falar inglês e tá atrás de uma forma de treinar, por que não pegar um livro em inglês? E esse eu digo que é um livro muito bom, ainda mais porque é um livro pequeno. Você vai conseguir ler provavelmente ele muito rápido. E se você for uma pessoa que tem costume de leitura, se você sentar de manhã para ler, você termina de noite muito fácil. É um livro muito bom, é uma leitura teoricamente leve e tem uma trama muito boa. Além disso, a questão da realidade do universo onde a história acontece, eu acho que é uma das partes que dá ainda mais qualidade à história.
Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Se eu esqueci qualquer coisa, por favor, diga nos comentários. Se você quiser, dê sua opinião também, por que não? Me diga também algum outro livro que eu poderia estar fazendo enquanto você tá lá. E não se esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.